Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rogério Macedo e esse é o Como Passei, o podcast dos aprovados. Aqui a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país para você conhecer um pouquinho da história, a trajetória, as dificuldades, né, e os perrengues que a gente comenta aqui que esse pessoal passou durante a trajetória. E se você está aí se preparando para algum concurso público, se você está estudando, está aí pesquisando material, está querendo encontrar um conteúdo bacana, você chegou no lugar certo, viu? Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação, e para você que já acompanha a gente há algum tempo, aproveita, dá uma curtida aí, dá um like aí para favorecer a gente, para ajudar a gente a trazer cada vez mais convidados e conteúdos legais para você aqui. E indica também uma coisa que eu sempre falo, né, pra gente que tá nessa estrada aí dos concursos, tá batalhando. Aproveita, compartilha esse vídeo aí com o pessoal que você conhece, que às vezes está se preparando, está buscando algum conteúdo para auxiliar, buscando algum incentivo. Aproveita e compartilha esse vídeo com ele, de repente você ajuda ele, traz mais alguém para essa comunidade nossa aqui de concurseiros, né, para a gente se ajudar. A ideia é essa, né, a gente está aqui batalhando, todo mundo querendo conquistar o seu lugar ao sol, e de repente todo mundo junto a gente consegue, como se diz, né, unido a gente consegue chegar um pouquinho mais longe. Mas é isso, vou aproveitar também, vou deixar aqui na descrição, tem a nossa home, que é o comopassei.com.br. Aí lá você tem acesso ao nosso Instagram, você tem acesso ao nosso Telegram, que o Telegram também tem bastante conteúdo lá, que é mais detalhado, a gente consegue ser um pouco mais direto por lá. Tem link para o Spotify, para você que gosta de acompanhar o podcast em áudio. Às vezes você está no ônibus, às vezes você está no metrô, está no trem aí, quer baixar o episódio para ouvir tranquilinho aí no seu fone de ouvido. Lá na nossa home tem também o link pro Spotify, e a gente está nos principais agregadores de podcast, viu, galera? Só pesquisar lá o Como Passei Podcast, vocês encontram a gente por lá também, tá bom? E como se diz, a hora de bater um papo chegou, né? Hoje eu tô sozinho aqui, o Anderson não tá com a gente, infelizmente. O Anderson tá cuidando da saúde dele, né? Não tava muito bem, então hoje eu tô aqui fazendo as vezes dele, e do Michael também, que tá de férias. Então tem que sobrar para alguém, né? Alguém tem que rir para os outros chorarem, né? Mas estou aqui com muito prazer e eu gosto de estar aqui. E hoje eu vou bater um papo com o Leon. Leon é escrevente do TJ São Paulo e tá aqui para bater um papo com a gente. Vai ser um papo bem legal e eu espero que vocês aproveitem e curtam bastante esse bate-papo nosso. Leon, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui, ainda mais você que veio de São Carlos, né? Campinas, veio de Campinas para bater um papo com a gente aqui. Então fique à vontade, seja bem-vindo. E para começar, eu já vou te fazer uma pergunta que às vezes a gente manda para a galera aqui, né? A gente sempre, para começar, quero que você se apresente, conte pro pessoal de casa aí fala um pouquinho da sua vida e principalmente onde é que apareceu o botão de concurso público para você. Qual foi o primeiro momento que você resolveu ir para esse mundo dos concursos? Fique à vontade, seja bem-vindo. Legal. Obrigado pela oportunidade, né, pelo convite, por estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, né? Acompanho bastante o canal de vocês, parabenizar. É um canal com histórias que agregam muito realmente para a gente que gosta de concurso, né? E eu fico muito feliz de poder também compartilhar um pouco da minha história aqui. A questão de concurso aconteceu para mim principalmente eu fiz faculdade de economia, né, na Unicamp, me formei em 2012, mas não era bem o que eu queria mesmo, sabe? Você sentia ali, não gosto disso, né, não vou trabalhar com isso. Até tentei, depois que eu me formei, algumas entrevistas em empresa privada, mas eu não tinha feito estágio, não tinha trabalhado nunca na área, então era difícil, né? E nisso eu prestei concurso, sempre tive boas notas, né? Sempre me dediquei muito para estudar. Então prestei alguns concursos e comecei a ter resultados bons, né? Eu falei, o caminho é esse, né? Eu estou tentando uma entrevista de emprego para ganhar ali 2.000, né? Estourando 3, e estou prestando concurso e conseguindo boas colocações para ganhar até mais, né? Então eu vou por esse caminho, né? Aí que foi o start, né? Para concurso público. Atualmente eu estou na segunda graduação em Direito, me formo ano que vem, então pretendo também, a médio e longo prazo, prestar concurso a mais na área jurídica, né? E por aí vamos. Tá vendo aí, galera? Ó, você que tá na área jurídica já sabe que tem mais um concorrente pesado chegando pra você aí, né? Então, mas é isso aí. Ô, Leon, e cara, quando é que foi, que ano que foi essa disparada que você se formou, que você começou a buscar concurso público, igual você falou, né? Acho que acontece com muita gente, né? Às vezes a gente se forma e tenta alguma coisa na iniciativa privada, não dá certo, e aí a gente resolve enveredar pro mundo dos concursos. Teve algum momento
específico, alguma situação específica que fez você falar assim, não, é melhor eu prestar concurso público porque aqui não tá dando? Teve alguma situação específica, cara, com você? Ó, eu entrei na faculdade, minha primeira, muito cedo, né? Eu tinha 17 anos, até difícil, né, para um adolescente assim escolher o que você vai querer, né, exercer de profissão ao longo da sua vida. Por isso eu optei por economia, né? Não era o que eu queria, então me formei também muito cedo, com 21 anos, em 2012, e foi então que eu prestei concurso primeiro para a Secretaria da Educação. Né? Foi um concurso que eu não me dediquei ao edital, né? Estava estudando algumas matérias básicas, mas prestei meio, vamos ver, né, o que dá. Mas o concurso tinha redação. E esse foi um diferencial para mim, né, que me colocou, acho que eu acabei em 9º lugar, né, nesse concurso. Então me colocou muito para cima a questão da redação, que eu sempre tive facilidade para escrever. Inclusive no vestibular da Unicamp, quando eu fui aprovado, a minha redação foi selecionada entre os 10 primeiros vestibulandos, né? A redação foi publicada. Então é uma questão que, de repente, pela minha nota objetiva eu não teria conseguido o cargo, mas pela redação a minha nota subiu muito e eu fui chamado para a Secretaria da Educação. Foi meu primeiro emprego como analista administrativo, mas nisso eu já tinha prestado outros concursos também, para o Detran, né? Tinha passado lá no cargo do nível médio, que era oficial estadual de trânsito, e no cargo de nível superior, que era de agente estadual de trânsito. Tinha sido aprovado nos dois, inclusive no de nível superior eu fui melhor que de nível médio. E então eu entrei na Secretaria da Educação já sabendo que era temporário, né? Que eu estava esperando o Detran ser chamado, porque era uma remuneração maior. Então eu fiquei na Secretaria da Educação por 8 meses somente. E aí o Detran chamou, eu fui para o Detran. E o Detran teve uma história engraçada, porque o edital previa aproximadamente 50 vagas, né, se não me engano. E eu fiquei em 11º. Então eu fiquei assim bem colocado, classificado. E eu moro em Campinas, né, sempre morei. E falei, acho que vai ser tranquilo conseguir Campinas mesmo, né? E aí, quando teve a nomeação, a gente foi escolher a vaga. No fim, só tinha 2 vagas direto para Campinas. Falei, agora complicou, né? Que era a preferência do pessoal. E, enfim, tinha outras vagas para cidades próximas. E acabou que, para mim, a cidade mais próxima que sobrou foi Paulínia, né? Que fica ali Próximo também, né? Isso, é próximo, mas já tem uma viagem, né? Para você fazer ida e volta. Dá 30 minutos para ir, 30 para voltar. Então, 1 hora de trânsito por dia, né? Começa a pesar um pouco. Então, no Detran, eu fiquei ali quase 2 anos, mas com essa mentalidade, vou mudar para trabalhar mais perto de casa, né? No Detran também teve a questão que eu trabalhava como vistoriador de veículo e examinador de prova de habilitação. Legal. A responsa, hein? O pessoal falava, delegado, que antigamente era delegado, né? Que fazia os exames, mas depois mudou isso, era o pessoal concursado. E eu fazia esse trabalho na rua, né? Então, tinha seu lado bom, um trabalho muito dinâmico, o tempo passava rápido e fácil, mas também não era o que eu queria, né? Trabalhar no sol, né? Nessa situação, então eu me empenhei para falar, não, vou prestar outro concurso, né? E aí foi quando surgiu o concurso para escrevente do TJ. Boa, já que a gente chegou no escrevente do TJ, até antes de você falar, eu quero começar aqui assim, o TJ normalmente é um concurso, principalmente o TJ de São Paulo, né? É disputadíssimo, muitas vagas, a galera vai em peso, né? E você quando resolveu ir para o TJ, você já estava na faculdade de Direito, já tinha começado a fazer Direito, ou você começou a fazer Direito depois do TJ? Aí você já pode emendar essa situação do TJ aí pra gente. Legal, não, a faculdade de Direito eu comecei muito depois que eu entrei no TJ. Quando eu entrei no TJ, esse eu considero até que foi um equívoco que eu não cometeria hoje, né? Que foi ter parado de estudar, né? Eu fiquei muito tempo sem estudar. Logo depois que eu entrei no TJ, minha esposa engravidou, né? Então, eu me dediquei só ao trabalho, aos cuidados com a minha filha por muito tempo. E no TJ, o pessoal sempre falava, Leão, faz direito e tal, né? Você vai ter chance de progressão. A diretora do meu cartório fala, Leão, você é um cara tão inteligente, manda ver em direito, né? E tal. E eu ficava assim, relutante, né? Mas nisso minha esposa também incentivando, né? Como sempre. Minha filha cresceu um pouco mais. Eu falei, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Daqui 5 anos eu vou estar aqui e eu posso escolher estar formado em direito e com novas oportunidades ou não. Então eu falei, não, vou fazer, né? Vou começar. E aí foi em 2021.
quando eu comecei a faculdade de Direito. Inclusive, teve a pandemia, né? E teve o lado bom que foi muita matéria online, né? Por causa da pandemia. Então, para mim, que tinha que ir no fórum, né? E facilitou de noite poder ficar em casa por um período. Depois, a faculdade voltou, hoje está presencial, né? Mas eu estou aí no 8º semestre. Já está para terminar já, né? Isso, o ano que vem, felizmente, aí já termina. E o TJ foi um concurso que eu me dediquei bastante, estudei bastante, né? Eu sempre aproveitava assim o tempo que eu tinha, né? Então, eu comentei aqui da questão do trânsito, que eu pegava muito para ir trabalhar no Detran, né? Viagem para Paulínia, ida e volta. Então, no carro, eu ouvia áudio da letra da lei seca. Eu falei, não, vou aproveitar esse tempo para otimizar, né? O meu estudo. Até era bacana porque tinha um colega meu de trabalho que era vizinho. Então, a gente ia uma semana com o meu carro, outra semana com o carro dele, né? Bacana, revezando, né? Isso, revezando, economizando gasolina. E ele super entendia, né? Que eu estava focado no TJ, ele não prestou concurso para escrevente, mas ele vinha junto comigo, sem conversar, e a gente ouvindo letra da lei seca. Ele também, com certeza, acabou estudando muito ali. E quase que, de repente, se ele tá ouvindo a gente aí, aproveita, cara, aproveita essa bagagem e vai fazer TJ também, né? É isso aí, com certeza. E aí o concurso de escrevente, eu tive um resultado muito bom, acertei 93%. Caramba, foi bem mesmo. Bem mesmo. As questões que eu errei se concentraram só em atualidades e informática, né, que são matérias realmente que eu considero difícil de você gabaritar, né? E, inclusive, eu gabaritei Direito sem estar ainda cursando a graduação em Direito, né? Bacana, cara. Então, isso foi muito, muito bacana, né? O Direito é uma disciplina que eu me identifico muito, né? Não por acaso comecei a graduação. E aí surgiu também a ideia de eu elaborar um curso de testes para auxiliar o pessoal que está pensando em prestar o concurso para escrevente. E eu foquei nessa área de Direito. Ah, bacana. Até queria que você contasse um pouquinho mais do curso, como é que é. Você até comentou comigo aqui nos bastidores que você tem um canal também, né? Isso, eu estou começando agora um canal, né, que é um canal voltado para concurso público. Nele eu vou inserir bastante informação relevante sobre concurso, técnica de estudo, como se programar para estudar e principalmente resolução de questões, né? Tanto de questões de concursos anteriores, quanto as questões inéditas que eu elaborei para o meu curso, né? Então, isso eu acho que é muito bacana, transmitir esse conhecimento, né, que eu possa passar para o pessoal e agregar de alguma forma aí na preparação do pessoal. Pô, bacana. Aproveitar, tá vendo? Você que está acompanhando a gente, aproveita, vai ficar aqui na descrição desse vídeo o link pro canal do Leon e também para os contatos, o e-mail que ele vai deixar. Aproveita, Leon, passa para a galera de casa aí qual é o canal. Passa pro pessoal aí qual é o canal. Ah, legal. O canal é @canal do Leon Ward. Entra lá, pessoal, dá uma força, se inscreve, que eu vou pôr bastante conteúdo e vocês ajudam bastante. É isso aí. Então, você que está acompanhando a gente, aproveita, vai lá no canal dele também e acompanha lá. E principalmente, né, você que tá aí buscando essa carreira de tribunal, principalmente TJ, tá aqui um cara que tem bastante bagagem, muita coisa para passar para vocês, né? Mas, ô Leon, vamos lá, cara. E do TJ, hoje, você tá praticamente aí terminando a sua graduação. Quais são os seus objetivos aí com relação ao que você vê em termos de perspectivas nos concursos aí? O que você tem acompanhado? E assim, não sei, outra coisa que eu queria saber, parece que para quem é da área de direito, parece que o TJ também tem boas oportunidades, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente aí, pra gente acompanhar essa situação. Não, sem dúvida, no TJ você tendo direito é um diferencial, né? Tanto para subir de cargo, assistente judiciário, né? Você pode trabalhar no gabinete, então as oportunidades realmente se ampliam muito. E concurso na área jurídica, né? Recentemente até prestei alguns, agora pretendo dar uma pausa por um período, porque eu vou prestar o exame da ordem, né? Agora no fim da graduação em Direito, então realmente precisa se preparar. Também tem o meu canal, né, que eu pretendo inserir bastante conteúdo para o pessoal, mas a médio e longo prazo voltar a prestar concurso também na área jurídica, né?
Vamos que vamos. E você falou comigo aqui que você chegou a ficar um período sem estudar, né? Esses hiatos aí de estudo. Assim, você chegou a ficar muito tempo, vamos lá, falando desde do período que você estava no Detran, que pelo que você falou, você teve umas escadinhas, né? Que a gente chama de concurso. Você foi subindo, no concurso prestou isso aqui, depois esses espaços que você ficou sem estudar foram grandes? Você acha que isso aí dificultou de alguma maneira o seu retorno? Porque às vezes eu penso assim, né? Para mim isso já aconteceu muitas vezes, quando paro de estudar para retornar. Sim. É um pouco difícil. Então por isso que eu queria que você passasse pra gente essa situação. É mais complicado mesmo depois que você para. Então só retornando um pouco para falar quando eu parei de estudar, né? Eu estava trabalhando no Detran e aguardando ser chamado para escrevente, né? Que eu sabia que a minha pontuação foi muito boa, que eu ia ser chamado em breve. E nisso surgiu um concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi para oficial de promotoria. E o edital desse concurso era muito similar ao de escrevente. Então eu falei, eu vou aproveitar, né? Que eu já estou preparado, né? A matéria divergente aqui é pouca, né? Vamos lá, vou prestar também. E eu prestei esse concurso para o Ministério Público, fui muito bem, acertei 96%. Caramba, você foi melhor que o TJ, então. Melhor do que no TJ, eram 80 questões e eu acertei 77. Então foi assim um resultado muito bom. Muito bom. E nesse concurso eu tive uma lição, que foi nunca alterar uma resposta que você deu no fim, sabe? Porque durante a prova, o que acontece? Você começa e você está mais descansado, né? E está ali resolvendo. E no fim, não. No fim, você está mais cansado. Então, não é uma boa estratégia, no fim, você revisar o que você já fez e mudar, se você não tem certeza. Então, nesse concurso, eu estava lá, eu tinha acertado até o fim, antes de passar para o gabarito, 79 das 80 questões. Caramba, cara. Só tinha errado uma. E aí, eu tive essa brilhante ideia no fim, estava sobrando um tempo ali, de rever as questões conforme eu ia passando para o gabarito. E nisso teve duas de direito que eu não estava 100% seguro, que eu acabei mudando. E foram as questões que eu errei, né? Eu caí para 77 pontos, acabei empatado com outro candidato e peguei a segunda colocação geral, né? Mas mesmo assim, isso foi muito bem, cara. Muito bem, mas é uma questão não que tenha tanta relevância, né? Você ser o primeiro, o importante é você ser aprovado e nomeado, né? Que veio acontecer comigo, mas ficou essa lição de, no concurso, confia o que você fez, né? Confia no que você fez e no fim só altera se for algo gritante que você realmente agora está convicto que você tinha errado antes. Do contrário, continua com a sua convicção e não revê, não. Então eu prestei esse concurso, passei também muito bem. E aí eu fiquei naquela, será que eu mudo pro Ministério Público ou fico no TJ? Aí tinha algumas variáveis. O Ministério Público, o inicial, era um pouco inferior de escrevente, mas era pouca coisa, sabe? Acho que uns R$400, então era algo, será que eu vou ver só pelo lado financeiro, né? E eu trabalho ali em Campinas na cidade judiciária, né? Um complexo, no qual tem também um prédio do Ministério Público. Então, eu conversando com o pessoal do RH, o pessoal falava que se fosse para o Ministério Público, você seria nomeado e ia trabalhar ali mesmo, onde eu já trabalhava, só ia mudar de prédio. E que no Ministério Público a estrutura era muito boa, que tinha uma sala por funcionário com ar-condicionado. Então você começa a falar, será que eu mudo, né? Compensa, né? Ficar uma sala climatizada, tal, R$400 nem é tanto assim, né? E realmente eu fiquei assim, não sei, né? Enfim, no fim eu decidi continuar no TJ, né? E acabou sendo uma boa decisão, porque o candidato que foi nomeado para o Ministério Público, no fim, não foi trabalhar no prédio climatizado, ele foi alocado para uma outra sala, que era no mesmo corredor onde eu trabalhava, né? Que chamava Central Facilitadora do MP, então trabalhou com os outros colegas, não tinha ar-condicionado. Falei, se eu mudasse só por causa disso, eu ia me ferrar. É verdade. Ia dar na mesma, praticamente. Só ia ficar com R$400 a menos. Exatamente. Mas bacana, cara. E você falou uma coisa que é real, né? São muito parecidas as disciplinas, às vezes, do concurso de escrevente para oficial de promotoria do Ministério Público, né? A gente pega o pessoal que está prestando um concurso e acaba fazendo outro também, justamente por essa situação, né? Por ver que as coisas são bem parecidas. O que eu queria te perguntar nessa sua preparação, quais foram as maiores dificuldades assim, que você teve nesse período de retomada de estudos aí? No período de retomada, o que aconteceu? Eu senti realmente que faz diferença você ficar muito tempo parado, né? Então, eu fiquei lá por 8 anos sem estudar,
né? E foi ali um dia no cartório que um dos chefes meu do cartório comentou, pô, saiu o concurso para oficial de justiça do TJ. E nisso fazia 16 anos que não tinha concurso para oficial de justiça. Caramba. E ele até comentou, pô, saiu, mas aqui para Campinas com uma vaga só. Falei, pô, uma vaga só, complicado, né? Mas era VUNESP e todos os concursos que eu tinha sido aprovado até então foram VUNESP, né? Então era uma banca que eu tinha identificação. Falei assim, vou me inscrever, né, para esse concurso e vamos ver. Me inscrevi, mas como eu estava enferrujado, muito tempo parado, eu não dei importância devida, sabe? Eu dava relaxo, fim de semana ia pro shopping, né? Não se dedicava e sempre com aquilo na minha cabeça, pô, é uma vaga só, né? Não vale a pena se dedicar. E aí deu um estalo, só que aí faltando já uns 2 meses só pro concurso, não, vamos estudar, né, e ver qual que era. E aí eu estudei, e a maior dificuldade que eu vi mesmo foi a questão do tempo, né? Porque trabalho em período integral no TJ e de noite faculdade de Direito, né? Em casa dando atenção para a filha, né? E tal. Então eu falei, pô, que hora que eu vou estudar aqui, né? E aí eu comecei a madrugar, né? Falei, não, o único horário que eu consigo estudar, já que de noite tem a faculdade, é acordando bem cedo. Eu acordava às 4 da manhã, falei, começar às 5 para estudar pelo menos umas 3 horas líquidas antes de começar o meu trabalho para o TJ. Então essa foi a maior dificuldade, mas que a gente também arruma um jeito, né? Sim. Quem quer, arruma um jeito. Então eu estudei, me dediquei, acho que o diferencial é você resolver muitas questões, né? Eu sempre gostei muito de estudar por questões anteriores, né? É um método de estudo ativo. Então eu fiz muitas questões, prestei o concurso. E esse concurso teve uma particularidade ruim, que foi a questão do edital limitar o número de vagas na lista classificatória final, né? Então tem muito concurso que não faz isso. Você tem ali o mínimo para ser aprovado, né? Que Sim. seja acertar 60% das questões e não zerar em nenhum bloco, né? E aí você fica lá na lista. Se o órgão, né, precisar e for chamando, pode chegar a sua vez. E esse edital de oficial de justiça não. Ele limitou, falou que a lista classificatória final para onde tinha uma vaga, que era o caso de Campinas, seria composto só de 5 candidatos. Então seria 3 da lista geral, 1 PCD e 1 negro. E no concurso eu acabei ficando em 4º da lista geral. Putz, caramba, cara. Foi por uma questão que acabei não classificando. Também não é certeza, né, que esse 2º e 3º colocado vai conseguir, porque tinha uma vaga só e pelo TJ ter limitado, ele mostra que não está com muita vontade de nomear para oficial de justiça, né? É diferente de escrevente, que roda muito, mas o oficial de justiça, 16 anos sem concurso, né? Quando sai com tantas poucas vagas. Então, aconteceu isso. E não é um cargo muito rotativo, que a galera entra, sai e vai para outra. Normalmente o pessoal chega ali e fica. Faz carreira, realmente. E uma questão que teve nesse concurso para oficial de justiça que eu vi que fez diferença para mim foi a questão de não descansar o necessário antes da prova. Isso é complicado, né? Ainda mais se você falou que você pegou um período estudando de madrugada ainda. Sim. O que acontece? Eu tinha esse hábito, né? Sempre que eu prestei concurso, de estudar até o último minuto possível, né? Literalmente. Para escrevente foi assim. Eu estudava na véspera, revisava. No dia do concurso também eu ia para a prova estudando, né? E para escrevente aconteceu um negócio que foi muito bom para mim, que eu estava revisando, né, na escadinha ali antes de entrar na sala, até dar o horário limite. Estava revendo meus resumos de direito e quando eu entrei para fazer a prova, eu começava exatamente pelas questões de direito, né? Caiu uma questão que eu tinha acabado de ler no meu resumo. Fazia assim, literalmente 10 minutos, sabe, que eu tinha visto. Então parecia que eu estava colando, né, para responder aquela questão. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? E como para oficial de justiça eu já tinha demorado para iniciar os estudos, né? Para mim todo tempo era para correr atrás. Falei, eu vou estudar também até o último minuto. Só que acabou que eu fiquei realmente muito cansado, né? E a prova já é um teste de resistência, né? São 100 questões para você responder em 5 horas. Caramba. Aí incluso o tempo para você passar o gabarito. Então é menos de 3 minutos por questão, né? E você tem que estar descansado. E chegou um momento que literalmente minha visão ficou turva, sabe? Tinha um texto grande de português ali, eu lembro de esfregar meu olho na hora para falar, vamos ver se vai, porque eu lia, relia e a visão já estava turva no fim, né?
E aconteceu que eu errei uma questão de português que eu considero por cansaço, né? Era uma questão simples de pronome relativo, perguntava, esse pronome retoma qual ideia no texto, sabe? E eu acabei errando, e essa questão aí teria feito a diferença, né? Para ficar na lista classificatória final. Então, a partir disso, nos outros concursos que eu prestei, eu mudei essa estratégia, né? Ainda estudo na véspera para revisar, mas no dia do concurso, não. Dá uma descansada também, né? Procuro dormir bem, se o concurso for à tarde, de manhã também fico tranquilo, não estudo mais, né? Porque aí eu vi, o descanso faz diferença. Cara, isso é interessante, porque eu mesmo tenho esse problema. Eu não consigo, faz muito tempo, os últimos concursos que eu fiz, eu sempre tenho essa de, eu nem de véspera eu estudo, cara. Principalmente se eu vou fazer concurso em alguma outra cidade ou outro estado. Por quê? Porque eu percebi que eu ficava ansioso. Isso aumentando a ansiedade de uma tal maneira, a ponto de, na noite anterior à prova, eu não conseguir dormir, de ficar acordando, pensando. E aí eu tomei uma atitude e falei, quer saber? O que eu tiver que estudar, vou ter estudado. Mas eu não vou na véspera ali. Eu posso até, de repente, já aconteceu de frequentar aqueles aulão de véspera, sabe? Mas eu ia lá só pra curtir mesmo. Não ia lá vou lá porque eu vou... Não, eu ia lá pra ver a galera, os professores, principalmente quem já frequentou esses cursinhos, você acaba vendo o professor como um ídolo ali, né? O professor tal, eu vou lá tirar uma foto com ele, vou tirar foto com o professor fulano, ciclano. Então eu ia lá mais pra curtir ali mesmo. O ambiente também é legal, aquele ambiente, todo mundo concurseiro, aquilo te dá eu brinco que é a mesma coisa de você assistir futebol em casa, pela televisão, você tem todos os ângulos, você tem todas as câmeras, mas você não tem a energia da galera que tá no estádio ali pulando, vibrando e tal, e é o que eu vi nesses aulão de véspera. Eu falo que não é o melhor lugar para você estudar, mas é um lugar bacana pela energia que você vê ali de todo mundo, você vê os professores, você vê a galera, isso é bacana. E aí o máximo que eu fazia era isso, era participar de um aulão de véspera ali, mas sentar ali e ficar estudando eu não ficava, porque senão chegava à noite e eu não conseguia dormir, eu ficava ansioso, putz, será que acho que tá faltando alguma, acho que eu não estudei aquilo ali, acho que era melhor eu dar mais uma estudada naquilo outro, aí com isso aí eu não conseguia dormir, então eu falei, quer saber, vou cortar isso, não vou estudar mais, mas igual o Anderson já é o contrário, o Anderson é igual você, ele fala que ele também estuda até, quando vai prestar um concurso ele estuda até o último minuto, eu falei, cara, pra mim já não funciona. Mas é importante a gente se conhecer, né? Isso, sem dúvida. É importante se conhecer, e o que você falou, o mental faz muita diferença, né? Então você tá tranquilo, né? Tá com confiança. Isso aí, de repente, você deixa de perder questões, né? Que você poderia perder por estresse, nervosismo, né? Então se conhecer, procurar estar bem descansado e confiar no seu trabalho, né? Até aproveitar, já que a gente entrou nesse assunto, vamos lá, vamos falar de estratégia de prova aí. Nos concursos, esses concursos que você fez, você tinha alguma estratégia específica que você fazia ali para resolver a prova, para aquele concurso em específico, ou para aquela disciplina? Como é que você costumava fazer esse tipo de estratégia de prova? Sim, acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Muitos optam por começar, por exemplo, pelas questões que têm mais facilidade, né? Então, eu domino mais essa matéria, eu vou começar por ela e deixar as que eu domino menos para o fim, né? Mas a minha estratégia sempre foi começar pelas questões mais rápidas, né? Que você vai responder mais cara crachá. Normalmente são as questões de direito, né? Que você vê ali, ou você sabe ou não sabe, né? Não tem que pensar muito, né? Muitas são a letra da lei, né? Algumas colocam os casos hipotéticos, mas que no fim acaba retomando a letra da lei também para a resposta. Então eu sempre tive essa estratégia. Vou começar pelas questões mais rápidas, né? Porque aí você ganha tempo e isso dá uma tranquilidade para no fim, quando você vai fazer questão de exatas, né? Que tem conta, às vezes você vai errar numa conta, vai precisar refazer. Questão de português, os textos sempre são muito longos, né? Então você conseguindo ter sobra de tempo, isso é muito importante. Então, para mim, sempre foi uma estratégia muito boa, que eu consegui economizar muito tempo, respondendo muita questão em pouco tempo e sobrando tempo para as outras questões. Legal. Já aconteceu, você já teve algum imprevisto assim em concurso? Que você foi fazer e aconteceu alguma coisa que você não estava esperando, não estava programado, você teve que dar um jeito ali, teve que se virar? Já aconteceu? Graças a Deus, não. Eu sempre fui um cara muito precavido, né? Então, essa questão de, deixa eu me programar, eu vou sair de casa a que horas, né? Inclusive, agora, recentemente, eu prestei alguns concursos, né, na área jurídica. Falei assim, vários foram em outras cidades, deixa eu já me programar. Como que vai ser? De manhã,
a prova objetiva, de tarde a prova com questão discursiva. Onde eu vou almoçar? Eu já me programo, né? Já entro lá, vejo a escola, ó, tem um restaurante aqui perto. Ligo no restaurante, tudo bem? Vocês funcionam de domingo, tal? Ah, legal, horário de almoço, então eu vou dar um pulo aí. Então já se programar, entendeu? Para você não ficar lá na hora, pô, acabei uma prova, tô cansado, agora ainda tem que procurar um lugar para almoçar, para voltar de tarde e continuar a prova, né? Então são coisas que vão te deixando mais tranquilo, né? Esse planejamento, você antecipar mesmo a sua estratégia para o dia da prova. Falou tudo. Isso que ele falou é importantíssimo, hein? Principalmente, igual quando você vai fazer um concurso em outro estado, outra cidade, porque às vezes você vai pesquisar lá restaurante. Ah, onde é que eu vou almoçar ali? Principalmente você vai fazer prova, né? De manhã à tarde. Onde é que eu vou almoçar? Funciona? Procurar saber se funciona naquele dia. E detalhe, né? Outra coisa que é muito importante. Às vezes, se você deixa para a última hora, tá todo. Imagina que o pessoal que está prestando concurso, tá todo mundo ali. O que vai acontecer? Dependendo, você vai demorar para pagar, às vezes você vai demorar para começar a se servir, vai ter fila ali, então tudo isso aí é algo a se pensar também, para você se planejar, porque esses imprevistos aí que às vezes a gente não conta, isso pode fazer muita diferença. E outra coisa, banca. Eu converso com o pessoal aqui, é uma coisa que às vezes a gente racha de rir, né? Às vezes você já prestou algum concurso que tinha uma banca totalmente desconhecida, que aí você chegou para fazer a prova, ou aquela prova era fácil demais, ou era uma prova que você fala, meu, como é que esses caras conseguiram fazer uma prova desse jeito? Você fica surpreso com a banca? Cara, aconteceu sim. Os concursos que eu prestei depois da minha primeira graduação, a grande maioria foi VUNESP, né? Mais recentemente, aí que eu voltei a prestar, eu peguei umas bancas, IGEX, IDECAN, que realmente as questões da prova são assim diferenciadas, sabe? A IGEX eu considero assim que tem algumas questões muito fáceis, que você fala, pô, isso aqui todo mundo vai acertar, né? Mesmo se não está estudando, e algumas questões muito difíceis. Você pensa que ninguém vai acertar. Que é para o pessoal errar mesmo. Então, assim, o estilo de uma banca para outra varia bastante, sabe? A IGEX tem um nível de dificuldade maior, né? Da VUNESP normalmente com 80% você já pode ficar fora, né? E da IGEX não, com 80% muitas vezes você está dentro, né? Então varia bastante e você tem que se adaptar. Eu acho que o candidato mais tem que fazer é ver, pô, essa banca, então vou fazer questões dessa banca, né? Pega concursos anteriores, treina por ela, ou então se a banca tem poucas questões anteriores, procura ver uma de nível próximo, né? Para seguir o caminho certo. A gente, eu comento isso porque, não sei se você já reparou, né? Às vezes a gente tem muito essa questão de mapear a banca. Tipo, você mapear a VUNESP é mais tranquilo, porque você vai encontrar muito concurso da VUNESP, então você consegue, eu acho que assim, pra você encontrar o padrão dela, talvez seja mais fácil. Vai mapear a Carlos Chagas. Você consegue encontrar muitos concursos que a Carlos Chagas fez e tal. Então eu acho que assim, não digo mais fácil, não no sentido de complexidade. Eu digo que você vai encontrar muito material para você analisar. Agora você pega uma banca menorzinha, aí você vai procurar ali, você não vai, às vezes que você vai encontrar, e às vezes vai ser muito discrepante de um concurso para outro, às vezes fica um pouco difícil de você chegar nesse, não sei se você já percebeu isso, de você, pô, qual que é o padrão dessa banca, que esses caras, qual que é nesse concurso aqui tá muito fácil, no outro tá muito difícil, qual que é o meio termo desse negócio aqui, dessa banca aqui, isso eu acho que é um pouco mais complicado, né? Não, sem dúvida, até porque tem bancas menores aí, IGEX, IDECAN, IBAN, que tem menos concurso, né, dessas bancas. Então você entra lá, inscrições abertas. Tem um concurso ali no Ceará, né, em outro estado aberto. E da VUNESP não, você entra, tem toda hora, né, concurso aberto, à torto e à direito. Então realmente fica muito mais difícil você filtrar mesmo essa questão. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? E a gente falou aqui de estratégia. Outra questão, com relação a cargos. Quando você pensa, quando você vai para um concurso assim, você se atém bastante ao cargo ali, à complexidade do cargo, porque muita gente, às vezes assim, posso falar que às vezes 80% do pessoal, principalmente quem está começando no mundo dos concursos, esse aqui paga 12 mil de salário, nossa, isso aqui, às vezes a pessoa não sabe o que é a função, qual que é a função daquele, o que aquele cargo exige de você, o que aquele cargo vai exigir de você. E eu acho assim, você chegou a prestar algum concurso assim, que você olhou o cargo e você falou, opa, peraí, esse cargo aqui não serve para mim não, esse aqui eu acho que está além do que eu estou disposto a dar aqui, ou agora esse aqui se encaixa. Para você isso era comum?
Eu acho que o candidato concurseiro tem alguma dificuldade nessa questão por não ter vivenciado na prática como é, né? Então é importante você conversar com quem já exerce a profissão para saber, né? Por exemplo, quando eu prestei para agente estadual de trânsito, eu não sabia que eu ia exercer a função de vistoriador, de examinador de prova de habilitação, né? Então você tem que muitas vezes conversar com quem já exerce, né? Eu acho que essa é a melhor maneira, né, de você realmente saber. Porque muitas vezes no edital tem lá as atribuições, mas é colocado de forma genérica, né? Na prática, a função é outra, né? Muitas vezes o órgão está com maior deficiência em certa área, então você acaba sendo deslocado para lá, né? Na prática. Então é importante você procurar conhecer o local, né? Que será de trabalho, conversar com quem já exerce, para aí sim você ter uma noção maior, né? E eu recentemente voltei a prestar concurso e prestei mais na área jurídica, né? Que como eu fiz a primeira graduação em economia, não curti, não pretendo seguir na área, agora é o oposto com o direito, né? Eu me identifico muito mais e pretendo, no futuro, ter um cargo na área jurídica. Então, eu prestei alguns concursos aí, tem algumas histórias boas também para contar aí na área jurídica. Prestei um concurso para a Câmara de Campinas, né, que foi para analista legislativo, voltado para a área jurídica. E como eu só me formo o ano que vem, eu não tinha pretensão assim de, tem que passar agora, né? Porque eu pensei, vai ser realmente mais para treinar, né? Não tem como. Então eu foquei mais nas matérias básicas, que era português, matemática e informática, e o direito, um edital extenso pra caramba, né? Toda a matéria da faculdade um pouco mais ali. Então você fala, vou deixar meio de lado, né? Como não vou ser chamado agora mesmo. Mas as questões das matérias básicas eu realmente foquei, né? Treinava todo dia com base em questão anterior, era VUNESP também. Fui e prestei a prova. E aí aconteceu algo bom para mim, que a parte de direito veio muito difícil naquele concurso. Então, a VUNESP sempre teve um padrão de colocar mais jurisprudência em concursos maiores, né, para procurador, magistratura, e naquele concurso não, era de Câmara, né, municipal, e eles colocaram também basicamente jurisprudência, né, tinha pouca letra da lei. Então, foi um concurso muito difícil. Então, mesmo quem estava bem preparado em direito, acabou derrapando nessas questões. Então, eu consegui acertar algumas questões com o conhecimento que eu tinha da faculdade, dos outros concursos, errei muitas em direito, mas acabei ficando em uma colocação muito além do que eu esperava, né? Eu fiquei em 20º no concurso e aí, comparando com o concurso anterior, a lista rodou até o 25. O último nomeado foi 25. Caramba, então você tá com chance de ser chamado aí. Tá com chance no futuro. E quantas vagas? Prevista direto uma. E agora essa é uma tendência dos concursos, né? Eles colocam o número de vagas muito limitado, né? Mas de repente a lista chama mais. Como foi o último também da Câmara de Campinas. Não tinham 25 vagas previstas, mas a necessidade vai surgindo, né? E eles vão nomeando ao longo da validade. E pro órgão é mais interessante ele colocar uma quantidade menor de vagas e chamar além do que ele colocar uma quantidade maior e ter que chamar todo mundo, né? Sem dúvida. Então eles talvez façam nessa pegada aí. E vamos continuar aí nesses concursos aí na área jurídica. E as surpresas aí? Qual mais aí? Que mais teve de surpresa aí que você tentou algum outro? Como é que foi isso? Prestei outros também. Eu prestei um para Câmara Municipal de Itu, agente de licitação e contratos. Também área jurídica, né? Fui lá, Lei 14.133, caiu em peso, né, de licitação. Prestei a prova e nesse concurso aconteceu algo também que é interessante aqui para contar. Eu acabei a prova e fiquei por uma questão ali na dúvida, né? Eu lembro até hoje, é uma questão de direito administrativo, falava sobre convalidação. Era uma matéria até que eu tinha estudado, né, bastante, mas a questão estava meio dúbia ali, né? Eu eliminei 3 alternativas, fiquei em 2. E eu fiquei ali literalmente uns 10 minutos, já tinha acabado, passado pro gabarito as outras, fiquei uns 10 minutos, qual que será que pode ser, né? Parecia que eu sentia que aquela questão podia fazer diferença. E aí, enfim, tinha que decidir lá e acabei errando a questão. Mas, enfim, no concurso eu fui muito bem, acertei 92% da prova. Caramba! E aí eram 2 vagas diretas, né, previstas. Também a minha expectativa inicial era mais treinar, não ser nomeado, porque a área jurídica eu ainda não tenho, né, o diploma que eles exigem, né. E o primeiro e o segundo colocado acertaram 95% da prova. Caramba! Que foi uma questão a mais que eu. E aí o nível de competitividade que eu queria falar é tão alto que, junto comigo, com 92%, foi do 3º ao 16º colocado. Caramba! Haja critério de desempate aí para vocês. Aí no critério de desempate entra um monte de coisa, né? Conhecimento específico, idade, eu acabei ficando mais pro fim do que pro começo. Acabei em 13º.
nesse concurso. Cara, mas muito bom para você que tá fazendo para teste, né? Igual você falou, você ainda não tem a graduação, né? Sim. Então você acaba tendo que, de repente para você é melhor, quanto mais tempo segurarem aí para chamar, melhor. De repente você tem chance aí de no final pegar sua graduação e de repente ser chamado, né? Aí é perfeito, seria perfeito, né? Seria perfeito, sem dúvida eu posso estar acumulando aí uma gordurinha aí pro futuro, né? Desde já, uma sementinha para no futuro vir novas nomeações. Isso é bem importante, bacana. Prestei também para delegado da Polícia Civil, né? Foi um concurso bacana que eu também não estudei especificadamente para ele, né? Então caía medicina legal, noções de criminologia, né? Bem específico. Sim. E eu não estudei essas matérias, prestei, mas fiquei feliz com o meu desempenho também. Eu acertei 58% da prova e a nota de corte foi 52% para corrigir a questão discursiva. Exatamente. Caramba. Então, assim, foi um desempenho que eu fiquei bem feliz, mas a minha discursiva não foi corrigida por não ter estudado essas questões específicas de criminologia, né, e medicina legal. Então eu acabei eliminado por não atingir o mínimo nesse bloco, mas no geral assim minha nota foi boa, desempenho satisfatório. Pô, bacana para concurso teste, né, para concurso teste que você vai. E isso que você falou é legal. É importante a gente frisar, viu, galera, que às vezes mesmo não tendo a graduação, mesmo não tendo todos os requisitos ali do concurso, você prestar o concurso para teste, para testar, é muito bom porque você já vai se familiarizando ali com as provas, com o tipo de cobrança. E assim, agora, quando você está ali com a faca na caveira, que você vai para cima mesmo, aí é muito importante você estar atento se você está dentro dos requisitos que são exigidos. Que a gente teve um entrevistado nosso aqui, o Rui, tem até vídeo dele, viu, galera? Pode procurar nos vídeos aí que vocês encontram. O Rui prestou o concurso para o Tribunal acho que, se eu não me engano, foi para o Tribunal de Contas da Bahia, né? E na época, nível superior, ele não tinha terminado a faculdade. Ele fez pensando assim, vou fazer. E ele passou dentro do número de vagas. Aí chamaram, tava para chamar, ele ainda não tinha terminado a faculdade, ele fez uma correria para tentar pegar a graduação, para colar grau ali, para pegar tudo que precisava e não deu tempo, então ele não pôde assumir o cargo. Hoje ele tá aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, trabalha até junto com o Anderson aqui, então se vocês quiserem acompanhar a entrevista dele, é bem bacana, que tem muitos imprevistos lá, viu, galera? Muita coisa interessante. E aí ele fala que é justamente isso que ele fala, podia estar lá na Bahia, no meu estado, ele é de lá, né? Uhum. E por um descuido, assim, descuido, aquele que ele falou, né, cara, eu fiz com o que eu tinha ali, mas eu não contava. Ele falou, eu até, por estar estudando já para a área de controle, eu até pensei assim, vai chegar, de repente eu vou bem na prova ali, e até chegar em mim, costumam chamar muitas pessoas, eu só não contava que eu ia estar lá nas cabeças. Então é importante vocês ficarem atentos com relação a isso. Quando vai fazer um concurso para teste, façam para teste, mas façam cientes de que, assim, pode acontecer igual o Leão falou aqui, de repente, muito bem, você ficar surpreso, né? É uma surpresa boa? Sem dúvida nenhuma, é uma surpresa boa. Melhor ainda se quando chamarem você já tiver pegado aí a sua graduação, já tiver com a graduação em mãos, aí é melhor ainda, né? Não, sem dúvida, e é uma surpresa, mas que mostra também o potencial, né, que você tem, né? Você passar dentro do número de vagas sem ter o requisito necessário é sinal que você continuando estudando. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo, sem dúvida, vai chegar, né, a sua hora, o seu concurso, e você vai se aprovar. É isso aí. Ô Leon, fala outra coisa, cara, igual você tem esposa, filha e tudo, trabalhar em período integral e estudar à noite. Cara, como é que é o gerenciamento do seu tempo, cara, o planejamento, sua organização? Conta pra gente aí, como é que você faz isso, cara? Porque é puxado, hein? É puxado, mas eu não reclamo não, sabe? Acho que a gente tem que agradecer a Deus, né, tudo que a gente tem na vida e procurar se adequar, né? Então essa questão da filha até é interessante que você comentou, porque muitos comentam isso, pô, tem uma filha, né? Então tem que dar atenção, né? Tem que levar na escola, trazer da escola, como é que vai gerenciar esse tempo? E realmente tem esse lado, mas tem também o lado da motivação, né? Acho que cada um tem a sua motivação, e para mim ter uma filha, né, que eu amo de paixão, é a minha motivação maior para acordar cedo, sabe? Estudar. Então, por um lado, se você perde algumas horas ali, né, perde entre aspas durante o dia para estudar, por outro, você consegue ter muito mais motivação, né, para acordar cedo, para se planejar, para falar, essa hora eu consigo estudar, então eu vou fazer, entendeu?
eu acordo 4 da manhã, né, quando eu estou estudando para concurso, começo às 5, então é uma dedicação extra que antigamente eu não fazia, sabe? Por mais que eu me dedicava muito para escrevente e tal, mas eu não abdicava, de repente, 1, 2 horas de sono, né? Coisa que hoje eu já procuro adequar, né? Tenta dormir um pouquinho mais cedo quando der e tal, e acordar mais cedo. Então a minha filha, assim, é uma motivação muito grande. E a questão da planejamento realmente tem que ser cedo, né? Como você falou, trabalho em período integral, né? De noite tem a faculdade que é presencial, né? E então só me sobra antes do trabalho para começar a estudar. Então minha programação é essa, é arregaçar as mangas, né? Acordar cedo, porque do contrário eu poderia estudar que hora? Depois da faculdade? Aí você já está cansado, né? O dia inteiro puxado no batente, então é importante que se você vai estudar que você esteja descansado, né? Essa é a melhor estratégia. E assim, na sua preparação, você chegou a contratar cursinho, comprou material, ou você mesmo fazia os seus corres aí, procurava montar seu material, você ia na internet, pegava ali, sabendo livros, enfim, você mesmo organizava o seu material. Como é que você fazia? No geral, a teoria eu estudava por conta própria, né? Sempre foi assim, então letra da lei seca, seja na internet ou no máximo eu pegava uma apostila que tinha o compilado ali da lei seca, né? E a questão das questões, que é muito importante, aí eu buscava alguns cursinhos para questão voltada para teste, né? Sempre fiz isso. Alguns cursinhos têm questões específicas voltadas só para o curso de teste, né? Assim como o curso que eu desenvolvi agora, né? Só de questões. Então, para mim, sempre foi muito importante isso, fazer muitas questões, mas a teoria eu buscava ler, né? A lei seca. Então, nunca vi muita videoaula, isso aí nunca foi do meu feitio, assim, né? Até agora, sabendo, né, a questão do estudo ativo, passivo, eu tenho até um pé atrás, assim, com ficar assistindo muita videoaula, né? Você tem que ter um estudo mais ativo, né? Então, procura você ler a letra da lei, depois escrever seu resumo, tentando lembrar, né, o que você leu e resolver questões, que também é estudo ativo, né? Então, para mim, sempre foi por aí. Não, bacana, e é muito importante, a gente comenta muito isso aqui, porque hoje tem uma infinidade de material, né, cara? Hoje você vai na internet, tem tudo quanto é tipo de material, e é muito comum, às vezes, eu já ouvi isso, né, o pessoal falar, tem gente que às vezes tem duas, três assinaturas de cursinho, eu não estou conseguindo estudar, eu não sei o que, e o colega nosso, Michael, comenta muito isso, né, que às vezes você tem muito material, mas não se planejar para estudar, também não adianta muita coisa. E acho que justamente por essa enxurrada de cursinho, de material que tem disponível hoje em dia, muita gente acaba pensando que eu vou contratar tal cursinho e aí eu tô dentro, né? O cursinho tal que mais aprova, eu contrato ele, eu tô aprovado. E às vezes falta isso que você falou, né? Da galera pelo menos se preparar. Como é que eu estudo? Eu estudo melhor assistindo videoaula? Eu estudo melhor no PDF ali, fazendo meus resumos, resolvendo questões? E é por isso que eu te perguntei, porque cada um às vezes tem uma maneira melhor de estudar, mas é difícil, não sei se você já teve contato com alguém que falou assim, eu passei no concurso, mas eu só assisto videoaula. É um pouco mais complicado, né? Sem dúvida, muito mais complicado, principalmente agora com o nível de competitividade alto, né? O pessoal tem que ter a técnica certa, né, para estudar. Então, por exemplo, tem gente que sem técnica fala, vou estudar para um concurso, pega lá a disciplina, direito penal, vou estudar de cabo a rabo ela, né? Pega do começo e vai até o fim para depois começar outra disciplina. Aí você está perdendo tempo, né? Porque você vai começar outra disciplina, você já esqueceu do que você estudou da outra, né? Então, o estudo por ciclo, né, é muito mais vantajoso, isso aí que tem que ser feito, né? Eu sempre estudei assim, então na média meus ciclos eram de 50 minutos, né? Dá uma pausa de 5 minutos, e essa é outra questão importante, que às vezes você está estudando, terminei um ciclo, né, dessa matéria, 5 minutos de folga, você estava estudando ali no notebook, vou abrir outra página do notebook para ver notícia. Não, você está fazendo a mesma coisa, né? Olhando o seu notebook. Então levanta, anda um pouco, né? Volta, senta, né? Faz uma atividade diferente do que você estava fazendo. Aí você volta e inicia um ciclo com uma nova disciplina. Não, bacana. Isso é muito importante, né? Porque é aquela coisa de você dar aquele refresco, né, pro seu cérebro, de você mostrar para ele que você está fazendo outra coisa, relaxa aqui, porque depois a gente volta para lá, né? Isso é bacana, isso é importante também. E com relação a questões,
Vamos lá, como é que você se organizava para resolver questões? Você saía fazendo aleatoriamente ou você tinha uma organização ali para resolução de questões? Legal, isso é interessante porque tem muita gente que fala assim, pô, foi aprovado só resolvendo questões, né? E isso é interessante, mas a pessoa não conta a história dele, né? De assimilar a teoria, a base que ele já tem da teoria para poder resolver as questões, né? Porque se você vai resolver questão sem ter a base da teoria, você vai errar, vai ser muito mais complicado assimilar o conteúdo, você vai ter, até pode ter acesso ao conteúdo vendo o gabarito, mas vai ser uma parte da teoria, né? Então é importante você consolidar bem essa parte da teoria, para aí sim você fazer questões. Mas para mim sempre foi interessante fazer questões não no mesmo dia que você estudou a teoria, né? Então eu estudei a teoria hoje, pô, eu não vou fazer questão hoje, porque vai arrebentar, né? Vai arrebentar, tá muito fresco e não vai ser a realidade, porque no concurso você tem que usar não só a memória de curto prazo, como a de longo prazo, né? Então dá ali um dia no mínimo, 2 dias, para aí sim você selecionar os assuntos que você estudou no ciclo anterior e tentar resolver as questões. Não, bacana. É até interessante. Tudo bem, pelo menos eu já fiz isso muito. É legal você resolver, às vezes, fazer algumas questões de fixação ali daquele material, mas não necessariamente às vezes você faz ali 5, 10 questões e fala, nossa, esse aqui eu não preciso ver mais, que eu já arrebentei de 10 que eu fiz, eu acertei 9, ou eu acertei as 10, isso aqui já era, né? Não nesse sentido, mas assim, é legal, às vezes, você resolver algumas questões ali de fixação. De repente, uma coisa que eu acho bem legal, que a gente às vezes citou aqui, os flashcards, né? Os aplicativos do Anki, etc e tal. Quando eu pegava algum material, gostava acabava de fazer algum material, resolver algumas questões de fixação, e aí eu ia no Anki e falava, peraí, disso aqui, às vezes as coisas que eu tava errando ali, isso aqui eu acho que é meio difícil, isso aqui eu acho que é meio complicado, deixa eu elaborar umas 2 questões aqui, eu vou deixar no Anki para eu lembrar. Aí deixava, e aí eu fazia isso que você falou, daqui a 1 ou 2 dias eu ia lá, 2 dias ali, eu ia lá, e eu errava, cara, quase sempre errava e ficava aquele até acertar. E depois que eu acertava, beleza. Aí agora eu vou resolver questões, uma bateriazinha de questões sobre isso aqui, igual você falou, mas um tempo depois para ver como é que tava. Cara, aí você entende qual que é a realidade do negócio, né? Então, é legal que você comentou do Anki, né? Eu uso bastante o Anki agora também, né? Para resolver questões, e você mesmo que elabora, né, o seu baralho ali. Então eu uso muito a omissão de palavra, né? Você pega a letra da lei ali, omite uma palavra que é importante, que pela sua experiência você sabe que é aquela palavra que a banca pode alterar, né? Sim. Salvo, exceto, inclusive e tal, e você vai montando o seu baralho. Então eu uso muito o Anki e aproveitar o tempo que você tem livre, né? Você comentou do tempo que eu tenho para estudar, né, que é muito curto. E outra coisa importante que eu acho é fazer atividade física, né? Manter uma rotina assim de atividade física. E eu procuro ali no intervalinho que dá, né, entre buscar minha filha na escola e deixar em casa e ir para a faculdade, fazer uma academia 30 minutos, né? Não vou muito, vou 3 vezes na semana, quando dá 4. Mas também quando eu estou na academia, tem a pausa do exercício, né? Que muita gente fica ali rolando o feed, né? Vendo Instagram, respondendo WhatsApp, eu entro no Anki. Então eu tô ali na academia, eu falo, pô, dá tempo de você responder um baralho, né? Um baralho não, um flashcard, né? Ou 2. Claro, não vai ficar ali muito tempo, né? Que vai atrapalhar o pessoal que quer treinar. Mas otimizar o tempo, né? Eu acho que é por aí que você comentou. Eu tenho tempo muito escasso, né? Muitas atividades durante o dia, então aproveitar esses pequenos espaços aí. Mas bacana, você comentou agora há pouco uma coisa que eu acho que faz muita diferença, viu? Você falou que você está em Campinas e você mora em Campinas e trabalha em Paulínia, né? Aí você falou que é meia hora ali de trajeto. Isso, né? Trabalhei quando foi no Detran. Você trabalhou, quando você estava no Detran, isso. Agora você está em Campinas mesmo. Agora tô. Mas olha só que diferença, cara. Você trabalhava em outro município, não sei qual é a distância exatamente de Campinas a Paulínia, dá o quê? Dá uns 30 quilômetros? Isso, 30 quilômetros. Eu moro em Taboão da Serra, trabalho aqui no centro de São Paulo. Cara, são 13 quilômetros. Tem dia que eu demoro 1h40, eu já cheguei a gastar 2h30 de casa até o trabalho. Aliás, do trabalho até em casa, ou vice-versa, de casa até o trabalho. E aí eu fico pensando, né, o quanto... Com meia hora, que é o que você falou, para você é um tempo considerável, mas, cara, se eu gastasse meia hora de casa ao trabalho, sobraria muito mais tempo para estudar. E às vezes eu falo assim, eu fico pensando o quanto é importante você otimizar o tempo que você tem, né? Você falou, vamos lá, num dia você vai e volta 1 hora.
Aí você consegue acordar cedo, de repente, por exemplo, eu para entrar no serviço às 8 da manhã, eu acordo ali normalmente 15 para 6, 20 para 6, para tentar sair de casa no máximo, no mais tardar, 6:30 da manhã. Aí eu achei legal você falando que você acorda 4 horas da manhã, para você começar a estudar às 5, você consegue otimizar o seu tempo. E algumas vezes eu tentei, falei, vou me organizar aqui agora para eu estudar, e eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou estudar antes de trabalhar. Cara, não dava certo. Aí eu vou estudar depois que eu chegar do trabalho. Cara, não dava certo do mesmo jeito. E aí eu fiquei pensando quando você estava falando, falei, cara, como é que ele consegue? Mas a sua realidade é outra, por mais, é o que a gente está falando, um deslocamento de meia hora, você conseguiu mapear, uma coisa que eu não fiz no período que era mapear, qual é o tempo que eu tenho, qual é o melhor horário que eu tenho, tudo que a gente fala, né, questão de se conhecer, né, peraí, qual é o tempo que eu tenho, qual é o melhor horário para estudar, porque tem aquela coisa também, eu sou meio parecido com você, eu rendo mais de manhã também. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu prefiro acordar mais cedo para fazer do que de repente ficar acordado até mais tarde. Então tudo isso aí é importante. Eu achei legal isso que você falou de mapear ali a sua rotina, mapear o seu tempo. Você chegou a perder muito tempo fazendo isso aí antes de começar a se preparar, a estudar? Eu não digo perder tempo, né? Porque muita gente pensa, vou me programar e tal, mas na verdade você está ganhando tempo pro futuro, né? Você se fazer um planejamento, entender qual é a sua rotina, sabe? Acho que não tem nada pior de você acordar e falar, agora eu vou estudar qual matéria, né? Para onde eu vou, que livro eu abro. Então não é por aí, né? Você tem que fazer um planejamento certinho para o seu dia ser planejado e você já saber exatamente o que você vai fazer e não perder tempo, né? Então, eu acordo cedo, lá no meu condomínio tem uma biblioteca, né? Eu estudei por muito período nela, né? Então eu falo, já vou deixar tudo pronto, já vou deixar aqui separado o meu livro, a água que eu vou descer, né? Para otimizar o tempo, porque senão eu tenho que acordar mais cedo ainda, né? Privar minha hora de sono. Então tudo passa pelo planejamento. Isso que você comentou da distância para o serviço, eu vejo que hoje em dia tem muita gente que, passei em tal cargo, procura um prédio próximo do serviço, né? Que aí você economiza não só a gasolina, né? Transporte, como também ganha tempo, né? E hoje em dia tempo faz toda a diferença. Não, disciplina, como diria Legião Urbana, disciplina e liberdade, né? Não, é muito importante e eu acho que para quem está em casa, às vezes a gente tem uma certa ansiedade, principalmente quando a gente está começando, né? Eu vou estudar para concurso, aí você vai na loucura, compra o cursinho ou compra o material e começa a estudar. E às vezes você não faz essa programação, não faz essa organização. E aí, o risco da gente se frustrar ou de você começar todo pique ali, todo gás, vou estudar 3, 4, 5, 6 horas por dia. Aí, daí a pouco, você começa a ver que aquilo ali é insustentável, você não consegue sustentar aquilo ali mais. Aí, você acaba desmotivando, aí fica um tempo e aí você fica naquela, quando na verdade o mais importante antes de você começar é procurar saber ali a sua rotina, saber o tempo livre que você tem, o horário que você rende mais estudando, mapear ali também as suas obrigações, as coisas que você tem que fazer ali durante a sua rotina. Às vezes, igual o Leão falou, você tem que levar o filho na escola, você tem que pegar o filho na escola, você tem que as coisas que você tem que fazer que você não pode abrir mão, para você ver o tempo que vai sobrar e aí você vê a sua realidade. Sobrou 2 horas por dia para estudar? Não, sobrou 1 hora, sobrou 3. Aí você consegue. Aí você começa, é muito melhor, né? E o que você falou, eu achei assim, sensacional. O fato de você terminar de estudar e já saber o que você vai estudar amanhã. Amanhã, sei lá. Aí peraí, você acorda para ir estudar. O que eu vou estudar hoje? Né? Eu vou estudar direito? Qual que é? Deixa eu ver. Onde é que tá o caderno? Caramba, o caderno de direito tá lá tá lá. Tá no quarto. Minha filha tá dormindo, minha esposa não, vou lá, vou acordar elas. Não, melhor não. Deixa eu estudar esse outro aqui que tá mais fácil. Mas onde é que eu parei de estudar nesse aqui mesmo? Aí, isso tudo é um complicador também, se não tiver organização, né? Não, com certeza. E essa questão da organização, eu vejo que tem muito concurseiro iniciante que fala assim, durante a semana eu não tenho tempo, né? Eu trabalho, tenho outros compromissos, então eu vou pegar o fim de semana. Aí chega sábado, estuda ali 6 a 8 horas no sábado, 6 a 8 horas no domingo, aí chega segunda, não estuda mais nada, né? E fica até sexta sem estudar. Então essa também é uma estratégia que não é inteligente. Você tem que saber a sua rotina e se adequar. Muitas vezes é melhor você estudar 1 hora por dia, mas todo dia, que isso lá na frente vai fazer uma puta diferença, né? 1 hora por dia, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, quanto
quantas horas não vai dar, né? Líquida, do que você pegar, vou estudar só fim de semana. E aí você esquece, né? A matéria que foi estudada, não tem aquela rotina, né? Rotina necessária, né? De você estar ali realizando aquilo diariamente. E a questão da motivação é uma coisa realmente complicada, né? Que muita gente desmotiva. Mas para mim sempre foi pensar assim, pô, tem compromissos, né? Eu vou trabalhar. Hoje eu não vou deixar de trabalhar se acordou chovendo, né? Eu não vou deixar de levar minha filha na escola porque eu não estou com vontade. São coisas que tem que ser feitas. Então, para mim, estudar, né? Sempre foi isso. Pô, se agora eu estou voltado para esse edital que está aí aberto, a prova está aí, eu vou estudar, né? Isso aí que precisa ser feito, então vai ser feito assim. E alguns cargos, tem muita gente que conversa comigo por já ser escrevente, pô, quando sai o próximo concurso de escrevente, né? Como que é o cargo, quero prestar. Eu falo que o concurso de escrevente é sempre bom se você quer focar. A questão da motivação você sempre vai ter, porque é um concurso que sempre tem, né? Então, na pior das hipóteses, se você, pô, bati na trave agora, não deu certo, daqui 2 ou 4 anos estourando, vai ter outro, né? Então, é mais fácil manter a motivação, né? Você sabe que vai chegar. Então, confia, mantenha estudando, que dá certo. E assim, como a sua rotina, pelo que eu vi, é bem marcadinha, já chegou algum momento, você já passou por aquela situação de você ficar com a consciência pesada, porque você ia estudar e aí surgiu algum outro compromisso, alguma coisa, você não pôde estudar, e aí você ficar com, putz, eu tinha que estar estudando. Já aconteceu isso com você? Acho que invariavelmente já aconteceu, né? Com todo mundo, imprevisto a gente está sujeito, né? Ou a filha acordar doente, né? Ou acontecer de você ter que socorrer algum familiar em alguma necessidade. Mas para mim isso aí, eu sempre pensei, pô, como que eu vou conseguir me ajustar para recuperar isso, né? Então, de repente eu estou na faculdade, um professor acabou a aula mais cedo, e aí para começar outra aula eu vou ter ali uma folga maior. Ao invés de ficar de papo com os colegas, às vezes é interessante, né? Mas se você precisa correr atrás de algo, vai ali para a biblioteca da faculdade, né? Retoma isso aí. Então, para mim, sempre foi realmente aproveitar o tempo. Ah, legal. É porque é muito comum, né? A gente... não sei se... Uma coisa que eu acho que é bem legal, isso aconteceu muito comigo, cara. De falar assim, eu vou estudar nesse fim de semana, vou pegar esse fim de semana, eu vou pegar aí da manhã, vou estudar umas 6 horas aí para compensar a semana. Aí chega aquele cara, pô, beleza, vamos jogar um futebol, vamos fazer o quê? Aí você não vai, eu vou estudar porque tem que estudar aqui. Aí você pensa assim, não, eu tô focado aqui, vou estudar, mas você fica com aquilo na cabeça, puta, eu não fui jogar futebol hoje, não foi. Aí acaba que você fica naquela, não faz nem uma coisa nem outra, você nem estuda e nem consegue se divertir. Então por isso que eu mais nesse sentido de ficar com a consciência pesada nesse sentido, né? A gente até conversou com o Plínio, aqui tem entrevista dele também, e ele comentou que isso é um negócio que às vezes mexe tanto com a gente, que ele tinha passado no concurso do TCU, já tinha sido aprovado, estava lá e tudo, e ele falou que ele ia pro cinema, às vezes saía com a família no cinema, ele falou, putz, eu tô aqui, mas podia estar estudando e tal. Aí depois é que vinha cair a ficha, mas caramba, mas peraí, eu já não preciso mais, já acabou o concurso. Já passou. E eu acho que o concurseiro tem muito disso, de a gente às vezes entra numa rotina tão grande que às vezes pra você sair daquilo ali fica difícil também. Você já se viu naquele looping de falar, eu tenho que estudar, eu não posso parar de estudar, mas às vezes você não, mas peraí, eu podia estar fazendo outra coisa, não precisa me preocupar com isso agora. Já aconteceu isso aí com você? Aconteceu, principalmente para escrevente. Eu lembro que eu me dediquei bastante pro concurso. Quando passou a prova, no dia seguinte você fala, pô, agora eu faço o quê? Para onde eu vou, né? Tal, fico com a minha namorada, faço o quê, né? Porque você perde o hábito mesmo, né? Você tá naquela rotina ali de só estudar. Isso que você comentou, sempre vai ter recusei um futebol para estudar, de pessoa que não entende, né? Que fala, pô, o que ele está fazendo, porque não é algo palpável, né? Você está estudando, você não está vendo resultado imediato, e nem o pessoal, né? Sim. Parece que você está dentro de um quarto estudando para chegar em lugar nenhum, porque é algo a longo prazo, né? Você está construindo ali a base necessária para no futuro ter resultado. Então, depois
você retoma, né? Passou no concurso, aí volta o futebol, volta a cerveja de fim de semana, e os verdadeiros amigos sempre vão continuar e vão entender, esse sim. Não, isso é verdade. Eu ainda acho que tem esses eventos são mais tranquilos. O ruim é quando é algum evento, que às vezes é um aniversário, é um casamento, alguma coisa assim. Aí é um negócio que não tem mesmo, não tem que fazer. Aí é um negócio até difícil, porque é o que a gente fala, né? Quando esse programa, você sabe que isso é algo que você sabe quando vai ter um aniversário, quando vai ter um casamento, então isso é um pouco mais fácil de prever. Mas agora, outra coisa que eu queria entrar aqui com você, que eu acho que era até interessante falar, eu não sei se entre você fazer um concurso, às vezes que você está ali aguardando esses concursos que você fez, que você foi aprovado, que você estava aguardando ali, você costumava frequentar fórum de concurseiro para ver ali, olho na vaga? Fórum, acho que eu tô até indo antigo, né? A gente tinha aquela época que a gente ficava nos fóruns do PC Concurso, Correio Web, etc e tal, mas assim, hoje tem o olho na vaga, você fica ansioso querendo saber ali como é que tá, hoje tem o WhatsApp, tem o Telegram, você fica com essa ansiedade? Como é que você lida com isso? Cara, o olho na vaga eu utilizo, sabe? Eu coloco lá meu desempenho, todos os concursos, eu acho muito bom, sabe? Esse ranking olho na vaga, assim, é espetacular. Por exemplo, o oficial de justiça eu coloquei no ranking, eu estava em quarto no ranking e eu acabei realmente em quarto. Caramba, então foi bem preciso, né? Bem preciso. A Câmara de Campinas eu coloquei no ranking, só que a Câmara de Campinas aconteceu um negócio que eu não passei todas as questões para o rascunho, para eu levar para casa, sabe? Eu tive uma estratégia específica nesse concurso diferente, então conforme eu ia resolvendo, eu já ia passando para o gabarito. E no fim não deu tempo para passar pro rascunho para eu conferir em casa. Então eu conferi com base na minha lembrança. Sei. E aí eram 50 questões, né? No dia da prova você tá mais nervoso, então eu não consegui lembrar todas as minhas respostas. Mas eu coloquei no olho na vaga com base no que eu lembrava. E com base no que eu lembrava, eu estava em 21º no ranking no olho na vaga. E quando saiu o resultado oficial, eu acabei em 20º. Eu tinha acertado 3 questões além do que eu achei que eu tinha acertado. Pô, caramba, então deu certo no final das contas. Foi uma surpresa muito boa e o ranking olho na vaga sempre bastante preciso, sabe? É realmente muito bom. Teve também um concurso que eu prestei para analista jurídico do SEASA. No ranking eu estava em 3º e eu acabei no fim em 7º. Então ficou ali também não muito distante. Ah, legal, cara. Eu falo que essas ferramentas aí ajudam pra caramba, né? Na nossa época a gente ficava ali procurando o pessoal pra saber quem passou, quem é o primeiro, o cara vai assumir. E hoje parece que tem essa galera ainda até liga, né? Pô, você passou lá, você vai assumir e tal. Chegaram a entrar em contato com você em algum momento? Sim, eu acompanhei bastante, principalmente pro Detran. Entrei em um fórum no Facebook, acho que na época o pessoal usava bastante lá, 10 anos atrás, né? Então era um fórum do Facebook para aquele concurso do Detran e o pessoal ficava lá, pô, quando será que a gente vai ser nomeado, né? O que será que vai acontecer? E foi um concurso que teve muita liminar, mandado de segurança, sabe? Pessoal entrando. Então você ficava louco, pô, será que vai agora ou não? Travou, né? Destravou. Inclusive demorou para chamar mais do que eu pensei, né? Eu achei que eu ia ficar na Secretaria da Educação poucos meses, né? Eu fiquei quase um ano até o Detran chamar. Mas o pessoal se ajuda, vai conversando, né? Vai se inteirando. O bom é que a gente tem essa sensação que a gente não tá sozinho, né? Pelo menos tá numa comunidade ali, tá todo mundo às vezes com os mesmos interesses, aí tá todo mundo, às vezes alguém tem informação ali já, fiquei sabendo que vai chamar, fiquei sabendo que começou a chamar, o fulano, o primeiro já foi chamado. Aí eu acho que isso acaba dando um conforto também, né? Sem dúvida. E o principal é isso, informação, né? Em todos os sentidos. Até para você, vou prestar um concurso, esse é um negócio, um ponto importante. Às vezes tem concurso municipal que não é muito divulgado, né? Passa, às vezes, perto da sua cidade ou na sua própria cidade, você não fica sabendo, né? Então, o candidato tem que ter essa estratégia também. Vou entrar em fórum sobre concurso, que aqui o pessoal divulga bastante. Tem alguns sites específicos, né, que divulgam bastante. Sempre tira ali uns minutinhos por semana para entrar, para ver qual concurso está previsto, qual abriu inscrição, para você não perder a chance. Não, isso é importantíssimo. E você falou uma coisa que é bacana, né? A gente já deu essa dica aqui e fica para vocês, viu, galera? Principalmente quem está começando. Busquem bastante esses concursos de Câmara, de Prefeitura,
Porque muitas vezes, principalmente quando é cargo específico, às vezes, sei lá, se você está concorrendo a um concurso que o cargo é da área administrativa, normalmente tem muita raça de concurso, mas quando é um concurso que é uma área mais específica, esses concursos de Câmara Municipal, Prefeitura, Conselho de Classe, eu sou do Conselho de Enfermagem e eu sei que assim, os conselhos de classe, muitos sempre têm vagas para área específica. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Você chegou a ficar bastante de olho nisso, principalmente lembrando da sua primeira graduação, que é a área de economia, que já é um negócio mais restrito, né? Você chegou a fazer esse tipo de deixa eu pesquisar mais aqui, um negócio mais para esse cargo mais restrito aqui, ou locais que podem ter essa vaga. Você chegou a olhar isso? Para economia em específico não, porque meu desejo nunca foi trabalhar na área de economia, mas outros concursos municipais, sim, né? Até aconteceu, eu prestei um concurso para a Câmara Municipal de Valinhos. Eu peguei no último dia de inscrição. Valinhos, é do lado, colado de Campinas, eu não sabia que ia ter esse concurso, né? Então, por sorte minha, prorrogaram o prazo de período de inscrição. Eu fiz a inscrição e a prova era 20 dias depois. E ainda nesse período aí de 20 dias tinha prova da faculdade no meio, né? Então não deu para fazer uma boa preparação. Fiquei ali, acho que em 18º para analista de compras. Mas é um concurso que facilmente eu podia ter perdido até o período de inscrição, né? Então é importante ficar atento para não perder as oportunidades. E você vê ao lado ali ainda, né, cara? Você, uma prefeitura, uma cidade ali ao lado, e às vezes surgiu uma vaga. Imagina se é uma vaga, de repente, que você já tá de olho, né? Eu tô pensando nessa vaga aqui há muito tempo e às vezes surgiu ao lado ali, do lado de você não ficou sabendo, né? Então, acho que dentro do que a gente falou aqui, tem alguma coisa que você gostaria de frisar? Porque a gente foi falando aqui, eu fui falando de acordo com o que a gente vai lembrando, e algumas coisas acabam passando batido. Tem alguma coisa, Leon, que você acha que a gente deveria... Que eu acabei esquecendo aqui de falar, que você gostaria de falar e eu acabei não lembrando de perguntar? Não, nada específico, assim. Eu acho que estudar para concurso é uma decisão, né, que a pessoa toma. A partir do momento que a pessoa toma essa decisão, ela tem que saber que tem as consequências, né? Que vai ser uma trajetória, vai ser custoso, né? Muita gente não gosta de estudar, né? Esse é o natural, a gente não gostar de estudar. E tem uma coisa interessante que eu estava lendo a respeito uns dias atrás, como a gente tem super estímulo, né, hoje em dia. Então, é muito comum, tô sem nada para fazer, entra lá no Instagram, fica rolando feed, né? E o que acontece? Isso aí é uma bomba assim de dopamina, né, pro seu cérebro, você vai ficando super estimulado, e aí quando você pega atividades menos interessantes, como é estudar, por exemplo, você não tem vontade, né, porque você está acostumado com o super estímulo. Então, pega assim, eu fiz isso por muito período, sabe, desativei Instagram, desativei Facebook, e aí quando você vai estudar, isso passa a não ser tão desinteressante quanto seria, porque você está acostumado com um ritmo de vida mais baixo, entendeu? Sem tanto superestímulo. Esse aí acho que é o ideal, sabe? A pessoa buscar isso e o estudo não vai se tornar tão cansativo. Não, aí você falou tudo, cara. Isso acho que, viu, pessoal? Isso que ele falou aí é muito importante, porque às vezes a gente foca, o celular hoje em dia é uma ferramenta assim, é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela te dá tudo tão fácil, tudo tão acessível, que às vezes algumas coisas que a gente faz que demandam um pouco mais de energia, um pouco mais de concentração da gente, um pouco mais eu diria, de esforço, né? Porque é uma atenção que você vai ter que focar, é alguma coisa. Aí é a hora que o celular na mão ali pode virar um problema, né? Ele é uma baita ferramenta quando você precisa ir no Anki, quando você precisa às vezes puxar alguma lei seca ali, puxar algum conteúdo ali, é uma baita ferramenta. Mas, cara, se você tá no feed ali, se você tá acompanhando ali a historinha do amiguinho, do coleguinha do lado lá, e cara, isso pode virar uma armadilha. E o que você falou é legal, que eu tenho um colega que ele fazia exatamente isso. Ele desinstalava, ele falou que toda vez que ele precisava abrir o Facebook, o Instagram, acho que nem era, na época acho que ele nem tanto, mas era Facebook. Ele falou que ou ele acessava de um computador, ou ele tinha que ir num computador, colocar senha e tudo, acessar, ou então ele tinha que instalar o programa no aplicativo para ele poder acessar, e ele falou que mudava a senha com muita frequência. Ele falou que ficava mudando a senha com muita frequência justamente para dificultar o meu acesso, porque senão, cara, eu não conseguia. Ele falou, e mesmo assim ele falou que demorou muito tempo para conseguir
aos poucos ir perdendo o hábito de estar toda hora ali mexendo no celular, toda hora mexendo em rede social, toda hora buscando dopamina, né? Então acho que isso que você falou aí é importantíssimo. Acho que vale muito a pena para você que está em casa aí ficar ligado nisso, né? Se conheça, ver o que aquela máxima que todo mundo fala, né? Elimine as distrações, né? Então, sabendo o que te distrai, fica mais fácil você eliminar. E eu vou te pedir, Leon, agora pra gente dar uma dica pro pessoal de casa. Aliás, tem alguma outra coisa? Vamos lá. Eu tô puxando aqui, mas você veio de longe pra bater um papo com a gente aqui. De repente você chegar aqui putz, eu queria falar isso com os caras, acabei esquecendo. Tem mais alguma coisa? O que eu queria falar pro pessoal é assim, se você tomou a decisão de prestar concurso, tem um cargo em vista, não para de estudar, sabe? Esse foi o erro que eu cometi de ficar 8 anos parado, né? E aí quando veio o concurso para oficial de justiça, que realmente seria um cargo que eu assumiria, né? Se tivesse sido aprovado, fez a diferença, tá enferrujado, né? Digamos assim. Então, não para de estudar, ainda que seja pouco tempo por dia, mantém aquilo, sabe? Tá custoso, tá difícil, não tô conseguindo ter uma rotina de 2, 3 horas por dia, reduz um pouco por um período. Claro, se o edital não está aberto, né? Senão você tem que focar mais. Mas mantém regularidade, entendeu? Mantém regularidade porque isso no futuro vai fazer diferença. Não, bacana. E agora eu vou pedir para você passar para o pessoal de casa as informações aí, aquilo que a gente sempre pede aqui. Você já falou 2 vezes, dicas muito importantes, pessoal. Tenho certeza que vai ter mais uma para você mandar para o pessoal de casa. Vamos falar agora para quem está começando, para aquela pessoa que está começando. Vamos imaginar o cara que está em casa agora, ali, ele tá pensando se ele vai prestar concurso ou não. Quais são as dicas que você tem para dar para eles? Bom, para o pessoal que está em casa e está começando, né, com vontade de prestar concurso público, o que eu tenho para falar é assim, que o conhecimento é cumulativo, né? Então, quando você começa a estudar, está ali resolvendo questões, vai estudando a teoria, você vê que com o passar do tempo, o seu desempenho vai aumentando. E não tem nada melhor do que isso, né? Você vê que o seu esforço está tendo resultado. E assim é com o concurso também. Muitas vezes você não vê porque não está prestando prova toda hora, mas essa questão de simulado, questão de questões é um ótimo indicativo. Você vai melhorar o seu desempenho, então continue estudando. Sempre que tiver prova que for da área que você está pensando, preste, porque é importante isso também, você está preparado, está acostumado com o dia da prova, com ir lá, é um dia diferente, é muito diferente você resolver um simulado na sua casa e resolver a prova no dia do concurso, né? Então, se acostume com isso, a se inscrever no concurso, a prestar e confia, porque o conhecimento é cumulativo. Realmente é um clichê, né? Mas que é verdade, só não passa quem desiste. É isso aí. Galera, a gente bateu um papo aqui com o Leon, então foi um papo bem bacana. Essas dicas que ele deu aí, muito importante, foi batendo um papo aqui, foi trazendo uma coisa, trazendo outra. Então, mas muito do que a gente falou aqui, ele falou da experiência dele, eu falei de algumas coisas que eu passei também, e eu espero que essas coisas tenham sido úteis para você. Porque, às vezes, antes que a gente comenta aqui, né? Antes de começar, é importante ter tudo isso em mente para você não se frustrar, para você estabelecer aí o seu ritmo, a sua caminhada, né? A sua trajetória, a sua jornada aí nesse mundo dos concursos, porque é o que o Leon falou aqui. Cara, começando, se você conseguir manter a constância ali, a disciplina, a sua hora vai chegar, a sua aprovação vai chegar, é só uma questão de tempo. Não dá pra gente falar, né, Leon? Você vai passar com 2 meses, com 3 meses, quem fala isso tá te deixando, como se diz, tá te enganando, porque pode acontecer de você ser aprovado muito rápido, mas também pode acontecer de demorar um pouco mais, mas o que o Leon falou que é real, o conhecimento que você adquiriu, você não vai perder, você vai acumular, então continue estudando e não desista que vai chegar, a sua hora vai chegar. É só continuar batalhando, não, Leon? Isso aí, com certeza. E a gente encerra por aqui esse episódio, galera. Vou encerrando por aqui. Agradeço o Leon, que veio lá de Campinas para bater um papo com a gente aqui. Cara, foi muito bom. Foi uma honra pra gente receber você aqui. E a gente sempre fala com o pessoal de casa, né? Se você conhece alguém, se você tem um amigo, alguém que tem uma história bacana, uma trajetória legal e quer vir aqui contar pra gente, aproveita, indica aqui que a gente entra em contato. Ou então pede pra pessoa entrar em contato com a gente. O Leon entrou em contato com a gente. Foi bacana a gente receber indicação de poder bater esse papo com ele também, de trazer ele aqui para compartilhar
compartilhar a história dele com vocês. E espero que tenha sido de alguma maneira proveitoso. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. E para você que chegou agora aqui no canal, eu sempre peço, né? Se você está procurando conteúdo sobre concurso público e chegou aqui, tem muita história legal, tem muita história bacana. Se inscreve aqui no canal e dá uma pesquisada que dá para maratonar aqui com a quantidade de história que tem, viu? E para você que já está com a gente, agradeço de coração por você estar aqui com a gente, ajudando essa nossa comunidade. Aí, se você puder compartilhar esse vídeo aqui com algum conhecido, algum amigo, alguém que está estudando, compartilha com ele. Vamos ampliar essa comunidade nossa aqui, beleza? E na nossa home, comopassei.com.br, lá você tem acesso a todos os nossos canais de comunicação, inclusive tem e-book lá para você que trabalha, estuda, que é a realidade da grande maioria das pessoas, né Leon? Sim. Quase todo mundo hoje em dia trabalhando e estudando. Então tem um e-book bacana lá, elaborado pela nossa equipe aqui, né? Eu, o Michael e o Anderson, de situações que nós vivemos, para você se organizar aí nos seus estudos, para você conciliar essa rotina de trabalho e estudos, tentar fazer isso da melhor maneira possível, para você aproveitar todo o tempinho que tem, que é o que a gente falou aqui, o quanto é importante às vezes você catar meia horinha daqui, 40 minutos dali e construir ali o seu cronograma, a sua rotina de estudos, beleza? Então, Leon, mais uma vez, brigadão. Você também que ficou com a gente aqui até agora, valeu. Eu espero que vocês curtam esse conteúdo e tamo junto, beleza? Obrigado. Valeu, Leon. Eu agradeço aí, foi um prazer agradecer o pessoal de casa também que acompanhou esse bate-papo até agora. Essa questão que você falou de estudar e trabalhar, que o pessoal saiba que a maioria dos aprovados trabalham, né? Então que não seja um motivo para desestímulo, pelo contrário, né? Só se programar, estudar certinho. E agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar pelo canal, conteúdo muito relevante, muito bacana estar aqui. Cara, a gente que agradece, viu? A gente que agradece por você ter saído de lá, vir aqui e eu espero que a gente tenha, de alguma maneira, contribuído com o pessoal de casa, né? Valeu, gente. Até o nosso próximo episódio, então. Valeu. É isso aí, Leon. Valeu, cara. Show de bola.